Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, o primeiro domingo do tempo da Quaresma, desejando realmente que este dia brilhe na sua vida, como sinal da presença de Deus, te chamando sempre mais a aproximar-se dele, convertendo-se ao seu coração misericordioso. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 6 de março, meu irmão, minha irmã, o primeiro domingo do tempo da Quaresma, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus, neste dia do Senhor, está no capítulo 4 de São Lucas, nos versículos de 1 a 13. Lucas 4, de 1 a 13. Ouçamos atentamente, com muita piedade, essa Palavra de Deus, que fortalece, anima e alimenta a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado.
E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste primeiro domingo do tempo da Quaresma, o Evangelho nos coloca diante daquele episódio das tentações de Jesus. As 3 tentações no deserto, na verdade, são como que um resumo de todas as tentações que Jesus sofreu durante toda a sua vida aqui nesta terra. Certamente que não foi a única vez que o diabo tentou seduzir e enganar Jesus. Mas durante toda a sua vida, e principalmente naqueles 3 últimos anos da sua vida, ali na sua vida pública, muitas vezes o diabo tentou seduzir e enganar o Senhor. Mas essas 3 tentações que o Evangelho de hoje nos trazem mostram exatamente 3 situações que não raramente acontecem na vida de todos nós. A primeira tentação diz respeito ao relacionar-se com as coisas deste mundo. A segunda tentação diz respeito à maneira de relacionar-se com as pessoas. E a terceira tentação diz respeito à maneira de relacionar-se com Deus. Quando o diabo, diante da necessidade de Jesus, fisiológica, da fome, propõe que Jesus transforme pedras em pães, o diabo coloca a tentação de ter o domínio sobre as coisas materiais, de poder adquirir as coisas materiais, de poder ser escravo do bem material, ainda que seja do pão cotidiano. É um estímulo ao acúmulo de bens nesta terra, ou também a tentação do pensar somente em si e nas suas próprias necessidades. A isso, Jesus responde: nem só de pão vive o homem. Em outras palavras, o ser humano não deve se deixar levar pelas coisas deste mundo, pelo desejo de possuir bens. Não deve se deixar dominar pela ânsia de conquistar coisas materiais. Existem coisas mais importantes do que isto para acumular. Os tesouros no céu, por exemplo, conforme o próprio Evangelho nos ensina. A segunda tentação de Jesus, que também é a tentação do nosso tempo, diz respeito ao relacionar-se com as pessoas. O diabo leva Jesus ao alto e lá mostra todos os reinos deste mundo e oferece a Jesus poder. Tudo isso será teu, se prostrado diante de mim me adorar. Tudo será teu, esse poder será teu, os reinos serão teus. É a tentação
do adquirir poder para impor-se por sobre os outros, para se sentir melhor do que os outros, para engrandecer-se diante dos outros. Jesus vence também esta tentação. Jesus não se deixa levar por este pensamento maligno de que é preciso obter poder, é preciso adquirir força por sobre os outros, é preciso impor-se por sobre os outros para oprimir os outros. Jesus lembra que só a Deus se deve adorar, que só a Ele se deve servir com todas as forças. E que não se pode dobrar-se diante do mal por causa do poder e por motivo nenhum. Jesus vence essa tentação para nos lembrar que somos capazes de vencê-la também. A terceira tentação diz respeito à maneira de relacionar-se com Deus. O diabo usa a Escritura para tentar forçar Jesus ao miraculismo. Tentar forçar Jesus a realizar algo de extraordinário para sair daquela dificuldade. O diabo diz: se jogue daqui, que os teus anjos virão protegê-lo, porque está escrito isso. Ao que Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. A tentação do miraculismo, irmãos, também é muito presente hoje. Em querer buscar, por exemplo, buscar a Deus por aquilo que Deus pode fazer e não por aquilo que Ele é. Sair pulando de galho em galho, procurando milagres, procurando coisas extraordinárias, manifestações extraordinárias de Deus, esquecendo-se que Deus está presente no ordinário da nossa vida. E nas coisas mais elementares da vida Ele se manifesta. A tentação do miraculismo está muito presente no nosso tempo. Buscar a Deus enquanto eu posso ver milagres, com o desejo de ver coisas extraordinárias. E quando as coisas extraordinárias não surgem, não aparecem, simplesmente se esquece de Deus. Jesus venceu essas três tentações com relação ao relacionamento com as coisas, os bens desta terra, o relacionamento com as pessoas e o relacionamento com Deus. Oxalá, meu irmão, minha irmã, compreendamos a ação de Jesus e aprendamos a imitá-lo, porque Ele venceu as tentações para nos provar que também nós, se nos apegarmos a Ele, seremos capazes de vencer qualquer tentação nesta terra. Que Jesus nos ajude, então. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa